bem-vindos a mais um podcast Conta Comigo. E aí, com muito prazer, nessa terça-feira, às 19 horas, você já sabe que tem um encontro marcado comigo, hein? Não marca nada na terça, às 19 horas, porque você já sabe que é aqui no YouTube, no canal da Impacto Soluções Contábeis, eu e você, você e eu, com muito assunto massa, né? E aí, hoje a gente está estreando novas câmeras aí, investimento novo. A nossa equipe sempre buscando melhores conteúdos para vocês, né? E aí hoje a gente está aqui, ó, no nosso 10º episódio. Parece que foi ontem, hein? Parece que foi ontem e a gente já está no nosso 10º episódio. Muito assunto bom, assunto de primeira. E hoje não vai ser diferente, hein, pessoal? Podcast, você que está nos visitando pela primeira vez, o podcast Conta Comigo, ele nasceu do projeto de 3 pilares do Contar. Primeiro é o contabilidade. Então aqui a gente vai falar muito sobre contabilidade. A gente vai falar muito como a contabilidade pode influenciar e mudar o teu negócio. E o segundo é o conta histórias. A gente vai contar muita história boa, muita história interessante, histórias também que não deram certo, né? Isso é importante para ajudar você, empreendedor, a não errar. E o terceiro é o conta comigo. Não há coisa melhor do que poder contar com alguém, né? Isso, saber que tem alguém que você pode contar. Isso é muito importante. Então hoje, galera, no nosso 10º episódio, eu estou recebendo aqui esse cara que é nascido em João Pessoa, técnico de radiologia, ele que é casado com Sara há 15 anos, pai de Alice de 7 e pastor de 7. É um ministério abençoado que eu posso dizer, além de qualquer coisa, ele é meu amigo e à frente de uma igreja importantíssima, que é a Igreja Cristã Reviver, que está no Alto do Mateus e no bairro Novais, abençoando, fazendo a diferença e conseguindo impactar na vida daquelas pessoas de forma fantástica. Hoje o Conta Comigo está recebendo esse cara que eu sou fãzaço, é um cara que eu tenho uma admiração única, meu amigão Alan Tiego. Seja bem-vindo, meu irmão. Que honra, meu querido. Que honra poder estar fazendo parte desse podcast Conta Comigo, com um amigo, né? Um irmão que tem uma visão ímpar. Tá perto de você, Vinícius. Se sentir seguro em todas as áreas da vida, porque você, além de amigo, empresário, é um homem de muita visão, um pai de família, um homem íntegro. Então, que honra poder receber esse convite de estar com você nesse momento. Coisa boa, meu irmão. E assim, quando a gente vai pensando nos projetos, a gente já vai pensando em algumas pessoas, né? E aí, poxa, a gente já tinha esse projeto que muitos anos que a gente vinha pensando, planejando, orando a Deus para que Ele dissesse, esse é o momento. E durante todo o tempo a gente vai dizendo, poxa, essa pessoa eu queria estar lá porque tem história importante. E aí um dos pilares é eu contar a história. Eu disse, poxa, eu quero o pastor Alan lá, que é um cara que eu tenho uma admiração enorme. E demorou, mas chegou. No 10º episódio você está aqui. E aí muita gente pergunta, poxa, mas o pastor Alan tem empresa? Não, hoje você vai conhecer a história dele, mas está muito ligado à gestão de pessoas, a recursos humanos, à gestão do conflito, do emocional. Então, a gente começa o nosso podcast e aí se prepara na cadeira aí. Eu vi que você fica nervoso, toma um cafezinho. Tem aqui, viu? Café tem para gente tomar a tarde todinha, a noite todinha. Então, eu começo direto. Quem é Alan Tiego? Meu querido, Alan Tiego, nascido em João Pessoa, tenho 37 anos. Nasci e me criei no Alto do Mateus, né? Uma comunidade bem abaixo de valores, mas agregado e instruído por uma mãe incrível, né? Lembro bem da minha infância, Vinícius. E foi um pouco difícil porque lembrar da minha infância, lembrar que eu tive um pai alcoólatra, que por diversas vezes cheguei em casa e vi ele espancando a minha mãe. E ainda criança, um sentimento que o meu coração tinha era: quando eu ficar jovem, eu mato meu pai e nunca mais ele vai ferir minha mãe. Então foi num berço de muita tristeza, de muitas feridas, de um emocional muito abalado. Porém, aprove a Deus de ter me escolhido e ter determinado outro destino para a minha vida. Porque, Vinícius, lembrar da minha infância
é lembrar que a proposta que o adversário colocava na minha mente era: um dia tu mata teu pai, em seguida tu vira um traficante e tu vai ter essa vida de respeito, que no meio da comunidade é o que prevalece muito. Só que diante desses cenário, um Deus tão grandioso, meu irmão, um Deus tão lindo, tão amoroso, me alcançou e me fez mudar de pensamento. Claro que na prática foram muitas dores, muito choro. Mas hoje, casado, vai completar agora 16 anos, com uma filha linda de 7 anos de idade e pastoreando 2 igrejas. Então, tudo que me cercava para me levar para o lado do tráfico, o Senhor chegou lá e mudou. Alan, e o mais importante e interessante é que a vida espiritual é tão forte que o inimigo é tão astucioso que ele explica, ensina, induz até a forma de fazer, né? Isso. É impressionante, muita gente não consegue discernir o que é ou não espiritual. Mas é difícil a gente tratar assuntos como esse, mas é importante para quem está nos assistindo, é que essa tua experiência, ela também te conduziu para também erros, como filho, como amigo, como pai, como, enfim. Isso muitas vezes a gente nos vê errando também, né? Eu tive experiência também disse, poxa, eu quando for pai eu não quero errar dessa forma. Muita gente consegue consertar antes. Eu também chegou um momento que já estava errando, assim como o meu pai, né? Então, teve esse momento ou não? Você disse, não, eu consegui corrigir os erros antes de que desandasse. A tua região, onde você nasceu, se criou, a sua infância, a sua amizade, não podemos deixar de tratar que é uma região da nossa cidade que, historicamente, vamos dizer assim, é discriminada pela sociedade, né? Muita gente, quando a gente fala do bairro Novaes, Alto do Mateus, de Bahia, as pessoas discriminam, né, erroneamente, até porque é um bairro, uma localização valiosa, onde tem pessoas, homens, mulheres, famílias importantes. Mas a região que você estava era uma região exatamente que tinha tudo para dar errado, né? Isso. Tinha tudo para dar errado. As nossas escolhas, às vezes, quando a gente tem uma fragilidade pelas influências, de também errar, né? Mas, graças a Deus, Vinícius, que ainda jovem, ainda por volta de 14 anos de idade, para você ver o nível de que a gente se envolve, né? Com 14 anos de idade, eu confessei Jesus como Salvador. Então, antes de 14, eu já estava envolvido em um mundo que estava me direcionando para o tráfico, para as drogas. Eu sempre digo, Vinícius, que os meninos riem, quando eu já fui até para as células testemunhar, de dizer, eu fui daquele drogado da baixa renda. Eles, como assim, Alan? Baixa renda? Eu disse, porque se for colocar no nível que eles ainda dizem, eu cheiro, eu fumo, isso daí, eu disse, então eu sou da baixa renda, porque eu cheguei a um nível de ser thinner, né, que é o solvente de tinta, tine, acetona, esmalte, a um dia eu chegar a cheirar solução de bateria. Então, foi muito difícil, né? Eu lembro uma cena bem que eu, no fundo do quintal da minha casa, pela madrugada, sozinho, com uma garrafa de 2 litros, cheia de thinner, sentado, sozinho, olhando para o céu e cheirando. Só que isso foi no intervalo entre ter conhecido Cristo e não ter conseguido, ter tido força para me firmar. Então eu olhei para o céu e disse, Deus, até quando eu vou ficar aqui, nesse mundo espiritual aprisionado, sozinho, no fundo de um quintal, se drogando, sem ter nenhum prazer? Então o pecado lhe aprisiona de uma forma, isso eu estou falando a minha fraqueza. E Deus vai tentando falar com você em todos os momentos, né? Sempre dando sinais, sempre mostrando que Ele não quer lhe ver escravo, né? Deus não nos fez para ser escravo do pecado, né? Mas para vivermos as promessas que tem sobre nós e nessa terra. Tem muita promessa, tem muitas coisas para a gente desfrutar. Hoje a gente tem a honra de ter você como cristão também,
E a gente vê vários cenários que a gente se envolve que traz uma comunhão, um amor, uma integridade sem precisar de drogas, lícita, ilícita, não precisa, porque Cristo nos preenche em todos os vazios. E o que é interessante é que, né, o mundo da criminalidade, da ilicitude, ela muitas vezes quer você até os 14, porque é quando você ainda não tem sua formação pronta, sua linha de raciocínio, enfim, termina que é ali que ele recruta e que, assim como a vida espiritual vai te entregando um monte de enganação, de ilusão, e aí você jovem, muitas vezes de uma família humilde, você termina se envolvendo, quando você vê, você já está dentro. E aí, falar de Alan Thiego, muita gente já conhece Alan já como pastor, mas Alan também já tem uma parte da sua história que foi do Exército Brasileiro. Isso. No ano de 2007, eu me alisto, né, para o serviço obrigatório do Exército Brasileiro. Entrei em março, fui selecionado, né, fiz todas aquelas provas. Em março entrei, só que aí, Vinícius, quando fala do Exército também me toca muito, porque foi no ano que eu tanto almejei, né, entrar nas fileiras do Exército, para ter aquele orgulho da minha mãe e ir lá, trocar boina, né, dizer o meu filho serve à nação brasileira. Tendo em vista também que nesse ano, de 2006 para 2007, meu irmão foi preso, né? Estava no presídio, meu irmão mais velho. E isso era um sofrimento imenso para minha mãe, então ainda mais eu queria dar esse orgulho para ela, porque de 2004 até 2007 foram tentativas de se firmar na igreja, Vinícius. Em outubro de 2004 eu aceito, mas não consigo me firmar, né? Uma semana na igreja, outra semana nas drogas. Eu lembro bem, Vinícius, que às vezes eu vinha com a Bíblia debaixo do braço e via os meninos bebendo, eu deixava a Bíblia em cima do muro, me sentava e ia beber. E aí minha mãe, quando eu chegava em casa, mas meu filho, Foi para a igreja? Você saiu com a Bíblia na mão? Eu disse, que igreja é essa? Uma dose lá. Aí eu disse, mãe, eu parei no meio do caminho ali. Ela disse, mas filho, Deus tem o melhor para você. Então ela até, sem ser cristã, ela já profetizava, você vai ser o meu pastorzinho, você vai ser o meu pastorzinho. Então lembro, às vezes, Vinícius, eu deixava, porque olha como o diabo é sujo. Envolvido nesse mundo, mas saindo para servir a Cristo, sempre tive um desejo de possuir uma arma, né? E tu acredita, meu irmão, como você disse aí, que o diabo lhe dá todas as propostas. Teve um dia que eu vinha da igreja, o cara chegou e disse, Alan, tá aqui, ó, essa arma é tua. Eu olhei e disse, como assim? Disse, é sua. Fica pra tu aí, depois a gente vê isso. Me deu a arma, então eu tava na igreja, eu digo, eu vou usar a arma na igreja como? O que é que eu fiz? Saí pro mundão para poder dizer, eu agora sou o cara, eu tenho uma arma e tem que me respeitar. Olha que ilusão o diabo lança na nossa mente. Sair novamente com a arma e dando tiro e emprestando uma arma e vendo a hora acontecer tragédia. Então o que o diabo me alimentava para querer dizer que eu era o cara, na verdade o Espírito Santo, que hoje eu sei que é ele, tratava de forma diferente, dizendo, enquanto o diabo quer investir na sua vida dessa forma, eu tenho planos melhores para a tua vida. E daí, cara, 2007, tenho essa felicidade. Em março, minha mãe ir lá, trocar a boina, eu tenho as fotos. Só que também foi o ano da minha tristeza. Porque quando foi em dezembro, minha mãe veio a óbito. Minha mãe veio a óbito em dezembro. Então, em março, eu realizo um sonho dela. Trago para ela essa felicidade de servir ao exército. Mas quando é em dezembro, minha mãe, ela fumava muito, né? Muito, muito mesmo. E creio que muita tristeza que eu e meu irmão causou a ela pelas dores, pelas escolhas erradas. Eu lembro bem nisso, quando meu pai faleceu e ela disse assim, agora a gente vai ter paz. Com pouco tempo meu irmão se envolve no tráfico. Eu sigo com ele. E o que ela disse para mim? Um dia ela encontrou 2 armas dentro de casa e chamou a gente e disse, aonde foi que eu errei? É porque vocês não têm uma figura masculina, um pai. Aí eu não estou sabendo ensinar vocês porque eu nunca ensinei vocês a pegar uma arma. E eu sempre fui muito mais quebrantado, né? E você acha que agora que você é pai, o quanto de desgosto que naquela época você deu? Vou tomar café. Porque quando a gente é pai, a gente amadurece e a gente vê o quanto que a gente, como pai, como mãe, e os pequenos detalhes nos dói, como pai e como mãe, né? Quantas dores foi causada. Então,
Quando eu perdi ela, Vinícius, em dezembro, e foi muito rápido, eu estava de serviço no quartel. Da quinta para sexta, eu dormi porque eu estava de serviço e tive um sonho, cara. Deus é muito lindo, porque ele diz que nada ele acontece antes que ele revele. Ela já estava uma semana que ela pegou catapora comigo, que eu peguei no quartel, que eu servi no hospital de guarnição, no grupamento de engenharia, na área do hospital. Fui transferir um paciente ali para tirar um raio-x com catapora, não usei os EPIs corretos e peguei e fui para casa se recuperar, porque é muito contagioso, né? E ela pegou de mim. Só que ela fumava muito, ela tinha muita tristeza. Então a imunidade dela estava muito mais baixa. Durante a semana que ela ficou se curando, na quinta eu tive que ficar de serviço no quartel, dormi, sonhei. Minha irmã desesperada, precisando de um carro para poder levar ela para o hospital. Só que me acordei, eu disse, é sonho de preocupação. Eu disse, mas eu vou ligar para minha irmã. E quando eu liguei, do jeito que eu sonhei, minha irmã desesperada. Alan, pelo amor de Deus, manhã está muito mal. Eu fui no PSF aqui, perguntei, falei dos sintomas e disseram assim, leve urgentemente para o HU. Então ela desesperada, porque não tinha um carro que quisesse levar ela, porque estava com catapora, ia ter que descontaminar. Sei que conseguiu, cara. Ela entrou por volta de 1h da tarde, ficou interna. Eu saí do quartel, fui para lá, visitei ela, brinquei. Minha irmã ficou com ela interna. Quando foi à noite da sexta-feira, ela foi entubada. Eu estava no culto. E eu lembro bem, eu jovem, eu disse, na hora que é para adorar a Deus, eu me desconectava, desligava o celular, porque eu disse, agora meu momento com Deus. Mesmo sabendo que minha mãe estava interna, mas o meu momento com Deus, eu digo, é com Ele, porque às vezes a gente, ser humano, quer dominar algumas áreas que só Deus tem. E naquele momento, nada que você fosse fazer iria ajudar no momento que ela estava, né? Ela estava já interna, estava nas mãos dos profissionais. Então, quando eu liguei o celular, ligação da minha irmã. Disse que foi, Ana, manhã foi entubada. Estou voltando. Eu disse, venha. Então, ela entrou na sexta, foi entubada à noite. A gente ia ter visita, mas ela estava entubada, não tinha resposta, né? Sexta, sábado, domingo. No outro domingo, ela veio a óbito. E eu que recebi a ligação, né? Ela veio a óbito. Então, foi muito rápido. Dentro de uma semana, de tarde eu conversei com minha irmã, com minha mãe, foi entubada, na outra semana ela veio a óbito. Enterro com caixão fechado, tudo. Então, foi outra queda, Vinícius, porque eu vindo do mundo das drogas, do tráfico, perder uma pessoa de muita referência, porque, infelizmente, eu não tenho meu pai como minha referência, porque eu lembro de quantas vezes. Vinícius, teve uma vez que isso arde muito no meu coração. Lá no Alto Mateus, tem um campo chamado Barrão. E a rua que eu morava era uma rua por trás. Acredita que eu estava jogando bola com meu irmão, com os meninos. Eu escutei o grito da minha mãe pedindo socorro. A gente saiu daquele campo correndo até chegar em casa e ver ela sendo espancada. Então, cada vez que eu via aquilo... E qual era o motivo, Alan? Nenhum. Ele chegava bêbado e queria bater nela. Porque minha mãe estava em casa, fazendo a comida, tudo. Então, para você ver o tanto de dores e tristezas marcas, né, que foram causadas por aquele que era para ser o provedor, a minha segurança, o protetor. Então, quando eu perdi ela, eu briguei com Deus. Eu disse, o Senhor não existe não, Deus. Como pregar de um Deus tão amoroso, se o Senhor sabe o quanto que eu preciso da minha mãe e agora ela morre? Eu tive uma visita essa semana aqui, né? De um amigo, né? Quem tá jogando nosso podcast no ar é Renan, meu amigo, meu irmão, o pastor Renan. E aí a gente teve a visita do colega Leon, né? E as coisas são tão maravilhosas, desenhadas por Deus, que ele me deixou uma palavra. Ele disse, Vinícius, tudo que você passou, um momento da minha vida, ele disse, tudo que você passou foi Deus lhe preparando. Aí mas precisava ser daquele jeito? Ele, sim, porque gerou autoridade para que você pudesse ser bênção na vida de outras pessoas. Então, como é que eu vou ser bênção na vida de outras pessoas se eu não passei por isso? Então, naquele momento, foi um assunto relacionado à depressão e, pasmem, né? Essa semana na empresa a gente teve um episódio bem forte sobre isso e que Deus mostrou e disse, é para isso que eu fiz você passar, para que você tivesse autoridade e pudesse que eu lhe usasse para ajudar outras pessoas. Então, não tenho dúvida
que tudo que você passou naquele momento, pode a gente brigar com Deus, né? Dizer, mas Deus precisava ser dessa forma, mas as coisas dele é perfeita e agradável. Eu não tenho dúvida que foi ele sim lhe preparando para que você pudesse. Eu fico pensando, né? Eu digo, se tudo isso não acontecesse, se tudo isso Deus não permitisse, fosse na mão dele, quantas vidas não seriam salvas através do seu ministério, através do seu testemunho? E eu não tenho dúvida que muitas coisas entristeceram ela, mas hoje quem você é, quem você se tornou, onde ela está sim está muito feliz do homem que você se tornou. Mas no Exército Brasileiro, você pode dizer que, hoje eu não sei, eu acredito que não, mas antigamente a gente tinha um orgulho, meu filho foi no Exército, hoje nem tanto, né? Infelizmente o cenário político, econômico do nosso país não gera tanta vontade, orgulho de servir a nação. Mas naquela época que você servia, você deu esse orgulho. Você também acha que teve experiências negativas naquele momento? Na verdade, o âmbito militar, ele tratou bem comigo, né? Porque, experiência minha, eu vinha de um lar que não tive uma figura paterna, né? Como exemplo. Então, era aquele jovem revoltado. E no quartel tem ordem e decência. Pelo menos no meu tempo teve, né? Então eu fui tratado muitas brutalidades, a forma de querer resolver do meu jeito. Então, e a punição, Vinícius, era... Pesado. Eu lembro bem que, um exemplo, todo mundo no período de formação recebia as ordens e executava. Eu, de vez em quando, dava uma escapulida. Aí o que acontecia quando eu, vamos dizer, era rebelde? Final de expediente à tarde, quando era para descansar, né, por volta já das 20 horas, porque a formação puxa um pouquinho, aí saiu o nome das pessoas, né? Se acusa aí os soldados, aí começava logo. Deu uma oportunidade a você ser acusado. Não, eles pegavam assim, né? Tipo, porque alguém chegava na instrução assim, tal soldado deu trabalho. Aí o sargento, que era o responsável, soldado Alain. Eu digo, de novo? O que foi que eu fiz? Aí tomava a punição de sentido, né? Disse, após o término das instruções, todos vão para o alojamento tomar banho e se recolher para dormir, você vai para o rancho lavar as panelas. Eu digo, eu não acredito não, eu vou ficar o melhor lavador de panelas do Exército Brasileiro, mas era pelas rebeldias, por conta das brutalidades, né? Mas assim, mudou muito e o Exército foi muito fundamental, porque no Exército eu tive a oportunidade de fazer o curso de técnico em radiologia, uma parceria entre o Exército Brasileiro e a FESVIP, então, né? foi de lá que saiu isso? Isso. Foi lá porque o Exército tem essas parcerias com SENAC, Qualificação. de qualificações. Porque no Exército você não fica para a vida toda, né? Algumas funções, alguns profissionais que se dedicam, você enganja, né? Tem toda aquela evolução de cargos e patentes. Então, eles têm essa parceria exatamente para encaminhar para o mercado de trabalho. Isso, para lhe qualificar, para poder você sair, foi daí, quando nessa parceria, realmente 100%, né, os estudos gratuitos. Então, fiz o técnico em radiologia, foi 1 ano e 6 meses na FESVIP, eu e outros soldados. E completando, porque no quadro de carreira do Exército existe o quadro temporário e o quadro efetivo, que o efetivo é por meio de concurso, né? Então, foi daí que eu me profissionalizei como técnico em radiologia e trabalhei em uma empresa durante 9 anos. 3 anos foi como telefonista da empresa e depois eu consegui a vaga tão esperada que é o técnico em radiologia, né? E lá no Exército teve alguma experiência que você possa trazer para a gente aqui que foi engraçada ou que realmente trouxe um aprendizado? As experiências engraçadas do Exército Brasileiro é quando a gente tira serviço. Aí, por ser cristão, eu lembro bem, Vinícius, que aí a gente tirava serviço numa cancela, né? Cancela, aqueles 2 portãozinhos de abrir e fechar ali no grupamento de engenharia, lá do hospital, né? a portaria. Aí, quando era às 18 horas, a gente colocava uma cadeira perto da coluna e ficava esperando os carros entrar para ir para a vila, abria, depois se sentava novamente. E aí teve um serviço que eu estava que o sargento já tinha um olho nesse soldado, né? E ele estava lá com gorro, né? Que é o chapéu do Exército, aquele camuflado, sentado e cabeça meio baixa. Aí o sargento disse,
Rapaz, esse cara tá aprontando. Tá dormindo. Aí, por aí, tá dormindo. Aí chegou o Vinícius, bem de mansinho. E a gente olhando lá do nosso setor, né? Quando o sargento chega, ô soldado, ele dá um pulo e diz, quem estava dormindo? Eles, não senhor, eu estava orando. Vinícius, o cara... Quando acordou, ele disse amém, né? Amém. Ele disse que estava orando. Então, esse mesmo soldado, ele pegou toda a tarde, isso ele foi da minha turma de 2007, toda tarde ele pegava, como ele era dos serviços gerais, uma escada, subia numa laje com uma garrafinha de água e voltava com essa garrafa seca. Aí o sargento também disse, esse daí é o soldado traquino. Quando, depois de um tempo, o sargento sobe lá, quando olha, um pezinho da erva Ele plantando. que ele tinha plantado e estava regando lá no quartel. Aí ele recebeu uma prisão, foi por 15, porque ele... Logo no quartel. Foi. Tanto lugar para acabar. Então teve esses cenários, né? Como eu fui da área do hospital, quem é do Exército brinca muito e diz, foi a área mais tranquila. Você sempre né? gostou, sempre foi apaixonado pela área de saúde? Ou? Não, na verdade, foi lá que acendeu, né? Por conta que todo jovem, quando ele quer entrar no Exército, mas quer ir para pegar fuzil, dar tiro, porque eu quero ir para a guerra. E eu fui designado a ir para o Hospital do Guarnição. E lá amei a área porque lida de pessoas, né? Trata, cuida, ama vidas. E de lá eu trouxe bastante experiências e, na verdade... Para a vida cristã. Isso. E quantas pessoas eu lembro que eu ajudei? Porque conheci médicos que trabalhavam em hospitais fora e no meio cristão, quando eu sabia que uma família vulnerável não tinha como pagar uma consulta, eu falava com o médico e eles, não, Alan, com certeza, estamos aqui para abençoar. Então, aonde Deus nos coloca, Vinícius, Ele nos coloca para a gente prosperar, para a gente trazer para o próximo uma facilidade. Então, foi isso que você falou. As nossas dores, as nossas feridas hoje causam uma facilidade para o outro. Porque a gente vai mostrar todo o cenário de dor que ele vai vivenciar. Quem atravessa uma depressão, ele vai dizer, vai chegar um momento, vai faltar ar, vai chegar um momento que você vai se desesperar. Então, você vai antecipar para aquela pessoa uma dor que ela não conhece. Então, as nossas dores, realmente... Eu lembro bem, tem aqui que eu grifei, Vinícius, em uma das minhas quedas, entre entrada e saída da igreja, eu disse, não tem mais jeito para mim. Aí, quando eu abri a Bíblia, abri assim, peguei, pum. Aí caiu em Miqueias, capítulo 7. Versículo 8 diz assim, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Meu irmão, que palavra, cara. Espadada no pescoço. Rapaz, ele disse, eu sou contigo, Alan. Ainda que tu tenha caído, eu vou te levantar. E se tu morar nas trevas... Eu tô contigo. Eu tô contigo, mas eu não te largo. Então, para mim, foi uma injeção de ano. Fiquei de 2007 a 2015, porque são 8 anos o período temporário. Saí de lá... Tem gente que cai uma vez e já acha que... Não, vou desistir, vou parar, eu não presto. Não, quem não presta é o nosso inimigo, né? Nós fomos criados por Deus para ser a semelhança dele. Saindo do Exército, você exerceu a função de técnico de radiologia? O que é que faz isso aí? Quem é esse profissional faz o quê? Como foi essa tua experiência? Eu passei um ano trabalhando em um depósito de construção, com depósito de gás, com um amigo, né? Ele abriu e disse, Alan, toma de conta. Consegui, só que a etapa de trabalhar começou a prejudicar o meu lado espiritual, né? Por me envolver tão novo na obra, em servir, quem vende gás, ele tem que ser antes do café da manhã, antes do almoço e depois da janta. Porque pode ser surpreendido algum cliente e você tem que prestar aquele devido cuidado, né? Só que então começou a passar os horários e começou a prejudicar a minha vida espiritual. Eu disse, Deus, não dá mais. E isso foi uma grande oportunidade que aquele rapaz me deu, que ele disse, Alan, entrei com tudo, tu vai ser a engrenagem aí. O depósito está contigo, eu vou trabalhar embarcado, tu fica aí. Só que aí começou a prejudicar essa área, né? E uma coisa é certa, Vinícius. Tudo que for atrapalhar a minha vida espiritual, a minha prioridade é abandonar tudo, mas eu não abandono a vida espiritual. Para alguns é religiosidade, para mim é intimidade. Porque se não fosse Deus até agora, nada disso eu teria construído em minha vida, né?
Então, passei um ano, depois entrei nessa clínica, né? Trabalhei 3 anos na telefonia e nesse meu jeito, vem para lá, vai para cá, alegra um, cheira outro, consegui a oportunidade de entrar na área, que é bem difícil, é uma área bem difícil. Eu até realmente restrita, aconselho, né? Porque muito. não é uma função que tem muitas vagas, né? Isso. Porque muitas vezes o técnico de radiologia ele tem 2, 3 empregos e ele consegue, na escala dele, fazer bastante, vamos dizer assim, sessões, né? Isso. E aí termina que as vagas são muito restritas. Muito, muito restrita, né? É uma área. Tanto que quando eu entrei aqui nessa empresa, eu entrei como. Porque o técnico de radiologia ele pode operar o raio-x, a tomografia, a ressonância e a medicina nuclear. Só que a medicina nuclear em João Pessoa, ela não é tão ampla em expansão de conhecimento. Se você for em qualquer canto falar sobre medicina nuclear, a pessoa pensa que vai ser uma bomba. Né? Já acha remete a bomba. O senhor trabalha fazendo bomba? Né? Eu digo, não. É uma área muito de um alcance lindo, porque trabalha todas as áreas do ser humano, né? Câncer de tireoide, problemas renais, endocrinológicos. Para saber se um câncer está estabilizado ou não, você faz uma cintilografia óssea. Então, é uma área bem diferente que em João Pessoa as faculdades ainda se limita em trazer um ensinamento tão profundo. Então, eu entrei nessa área para aprender, realmente. Então, sofri um pouco, que era algo muito novo, né? Mas consegui entrar na área, trabalhar por um período, tendo em vista agora essas 2 igrejas, né? Hoje não exerce. Aí hoje eu fui desligado esse ano na empresa. Hoje eu disse, agora a gente tem que ver o que a gente quer. Por esse motivo, Vinícius, a vida espiritual requer muita atenção de um líder, né? São muitas dores, são muitas feridas. Então, o pastor ele é pastor em tempo integral. E né? hoje o nível de membros, né, de componentes nas 2 igrejas é muito grande, né? São vários ministérios, vários projetos e requer um tempo integral, né? Uma dedicação. Uma atenção imensa. Então, isso estava me fazendo pensar que eu não estava evoluindo bem nas áreas, né? Quando eu estava no trabalho, recebia ligações, o WhatsApp de pessoas pedindo oração, pedindo apoio, pedindo ajuda, pastor, me socorra, e mexia com o meu emocional, porque naquele momento eu não poderia exercer o lado pastor, o sacerdócio. E estava comprometendo a empresa, no qual você tem que dedicar o seu contrato. Total e também atenção. não estava conseguindo exercer o ministério, que é essa pergunta de onde se deu isso aí. Você não nasceu pastor, né? Foi quando aí a virada de chave? Quando foi que você foi entregue o ministério? Quando você foi consagrado pastor? Fala um pouquinho como foi essa transição. Maravilha. Essa parte aí inicia tudo no Alto do Mateus, né, em 2004, na Assembleia de Deus, do meu sogro, pastor Daniel Jacome, um pai que Deus me presenteou. E também sou casado com a filha dele, né, Sara, a minha amada esposa. Então, em 2004, mas eu digo que eu me firmei mesmo, Vinícius, foi em 2008. De 2004, eu digo que foram 4 anos de eleição na minha vida para mim poder se firmar. Por quê, Vinícius? Era muito intenso, cara. Eu lembro, de vez em quando eu converso com Sara, com minha sogra, e uma semana, um mês, 2 meses eu estava na igreja, outro, ela passava lá no Alto do Mateus, eu estava dentro de um bueiro, tomando banho, bêbado. E ela disse, meu Deus, como é que pode? Ela chegava em casa e falava, Sara, quem eu vi ali? Isso o quê, Vinícius? 6 horas da manhã, que eu passava a madrugada bebendo, me drogando. Mas eu sempre tive aquele desejo de servir a Deus. E quando eu via ela, via os irmãos das igrejas, eu sempre pedia, orem por mim, eu não tenho força. E as pessoas, amém. Então eles viam meu grito de socorro, né? E creio que as orações do justo foram ouvidas no céu. Então fiquei no ministério do meu sogro até o ano de 2017. Foi, até 2017. Cheguei lá até ao cargo eclesiástico, presbítero, né? Fui auxiliar, diácono, presbítero. Só que com esse tempo, Vinícius, eu fui de
de uma visão de entender que a Assembleia de Deus, que eu respeito muito, que eu agradeço muito, mas que o uso e o costume já não deu mais para eu estar presente. Então, Alan Diego fez parte, foi membro da Assembleia de Deus? Isso. Onde? Foi lá onde eu alcancei. Qual bairro? Qual... Lá no Alto do Mateus, a Assembleia de Deus, Ministério Liberdade Cristã, né? Que o meu sogro, pastor presidente. Só que, pelos usos e costumes, eu entendi que a nossa visão começou a cair em contradição, né? Assim, a Assembleia de Deus... Eu queria complementar da seguinte forma. Apesar de que as Escrituras ela tem milhares, milhões de anos, a sociedade, a humanidade, ela passa por diversas mudanças, né? Não é à toa que hoje a gente está numa mudança drástica de tecnologia, de inteligência artificial, enfim. E hoje a gente tem algo que é a raiz, que são os jovens, a juventude. Então, se nós não tivermos um olhar disruptivo, um olhar que consiga atrair essa juventude, porque se a gente for tratar a religiosidade, ou a igreja, ou a palavra do Senhor de forma engessada, nós não vamos alcançar parte da sociedade, como os jovens. Uma nova hoje, geração, né? Se você for pegar um jovem, ele tem um evento hoje na igreja só para os jovens, né? Isso. Fire jovens, não sei o quê, tem toda uma preparação, uma dinâmica, uma comunicação que consiga chegar nessa parte ali da nossa sociedade. Então, termina que a Assembleia ela tem uma doutrina mais conservadora, eu posso usar esse termo, e a gente também tem uma levada hoje de igrejas que tem quebrado, que tem feito transmissões do culto, pessoas têm sido impactadas através das mídias, o que em outras igrejas não tem, enfim. Então, acho que essa discussão é muito ampla, a gente não está aqui para discutir isso, mas está relacionada à sua decisão? Isso, totalmente. Relacionado por quê? Quando eu vi que as minhas decisões confrontava a doutrina da igreja, eu entendi que a igreja é muito mais antiga do que eu. Então, eu estava causando um dissabor à doutrina da igreja. Então, e a referência do Sul, será que isso também não pesou na hora da decisão? pesou muito, né? Então, para chegar ao dia, Vinícius, dessa decisão... A minha pergunta é só no pescoço. Para chegar a essa decisão, mexeu muito comigo, porque lembra que eu falei que em 2008... Em 2007, em dezembro de 2007, eu perdi minha mãe. E me afastei por 4 meses da igreja novamente. Revoltado, né? Que eu citei que eu vou sair revoltado, porque Deus permitiu minha mãe morrer, se Ele é um Deus tão amoroso. Só que eu entendi que a palavra era viva e eu estava fazendo uma pergunta que eu já tinha a resposta. Que não foi Deus que matou minha mãe. Há uma vontade permissiva dele que a gente nasce, cresce, reproduz, envelhece, morre. Só que para alguns a vida é mais curta, porque há um prazo para todos. Então eu entendi que quando eu perdi minha mãe, eu procurei Sara, a filha do pastor Daniel, que hoje é minha atual esposa. Sara nunca teve namorado, Vinícius, e eu fui o primeiro namorado de Sara. Dá para tu raciocinar o que é a filha de um pastor... Responsabilidade grande aí, viu? Se envolver com um ex-traficante, um ex-drogado. Então, eu causei muitas dores em Sara. Porque eu saía da igreja e, às vezes, Sara estava na frente de casa me esperando para namorar. Aí alguém chegava e dizia, Sara, tá esperando quem? Alan, tá bêbado ali. Ela disse, eu não acredito, não. Ah, terrível. Então, mas quando eu voltava para a igreja, eu procurava ela. E ela foi a mulher de Deus, porque assim, se ela não persistisse... Esse ministério abençoado que sua família não tinha sido... Isso, ela teve uma fé fora do normal, porque até o pai aconselhou, dizer, não queira mais nada com Alan. Sai de perto desse... E chegou um tempo que ela disse mesmo, disse, olha, não dá mais. Eu nunca tive um namorado, e o primeiro que eu tive foi tu. E tu desconstruiu muitos valores. E passei 1 ano sem ter nenhum contato com ela, né? Aí foi quando minha mãe veio a óbito, eu voltei para a igreja... E procurei, né, ela. Disse, Sara, eu não vou conseguir só. Na verdade, eu digo, meu irmão no presídio, minha mãe agora veio a óbito, minha irmã mais nova do que eu não vou conseguir. Me ajude. Ela disse, como? Eu digo, case comigo. Ela disse,
Não, peraí, calma. Foi logo lá em cima? Já fui logo chamando pro casamento. Eu disse, se tu, quando tinha tua mãe, tu nunca se firmou, imagina agora. Ela disse, eu vou ficar ali observando. Eu disse, me observe por um ano. Se eu estiver firme, a gente noiva. Eu disse, pronto, tudo bem. E ela me deu essa oportunidade. Então, Vinícius, dá a entender que era a última oportunidade da minha vida. Porque Deus está dizendo, eu estou colocando pessoas para te ajudar. Mas dê valor. E isso, meu irmão, realmente aconteceu. Para a honra e glória de Jesus, eu abracei a última oportunidade. Estou casado há 15 anos, mas imagina agora sair da igreja do pai dela. Como é que eu ia tirar ela de perto dos pais? Tudo bem que a gente já tinha passado uns 6 anos lá congregando. E hoje você é pai, sabe como foi desafiador. Demais. A ponto de eu chegar para ela e dizer, eu não estou me sentindo mais bem na comunidade, na congregação. Só que eu não quero lhe tirar de perto dos seus pais. Aí, mais uma vez, ela foi uma mulher de Deus. Ela disse, os meus pais é a minha família. Agora, os meus familiares. Agora, a minha família é você. Aonde você for, diante da palavra, eu estarei contigo. Então, você sai eles tranquilamente. Então, ela me ajudou também a tomar essa decisão. Porque eu não tinha mais pai. Então, para mim, minha família era ela agora. Então, ela decidiu dizer, não, meu filho, eu estou com você, eu sou sua ajudadora. E aí, a gente saiu, passou, Vinícius, 1 ano e 2 meses, só visitando a igreja. Quando Deus me deu um sonho, eu passando ali na BR em frente à Cagepa, eu via no sonho uma igreja ali, porta de rolo, e o sonho passou. Quando foi um tempo, sempre visitando, pregando, os amigos, aí começou, estou triste com a igreja, estou triste com aquilo, não sei o quê. Do nada, aquele sentimento. Disse, e se eu abrir uma igreja? Eu vou. Quando disse eu vou, 3 famílias. Eu disse, meu Deus, já tenho 3 famílias para abrir uma igreja. Eu disse, pronto, ok. Aí ela escutou, eu conversando com uma das famílias por telefone. Ela disse, ô filho, tu pensa em abrir uma igreja aonde? Porque eu nunca fui interesse. Deus é testemunho, Vinícius. Nunca foi do nosso interesse. Ô, abençoado, tu é doida. Aí eu disse, no Alto do Mateus, aonde eu nasci e me criei. Aí ela disse, filho, eu não lhe apoio abrir uma igreja no Alto do Mateus. Porque era um confronto, né? E só que eu não estava vendo por esse lado. Eu disse para ela, não, porque é onde eu nasci, aonde foi as minhas dores, as decepções, todo mundo me conhece. Ela disse, e papai? Aí eu digo, eita, essa parte eu não estava lembrado. Ele disse, se sai alguém da igreja dele, porque você é uma pessoa comunicativa e vai se congregar lá, isso, vai trazer uma dor lá. Eu disse, você está certa. Aí ela, Vinícius, disse assim, em qualquer lugar que você abrir, até no bairro do Novaes eu vou. Quando ela disse, até no bairro do Novaes, o sonho. No mesmo momento, eu disse, meu Deus, o sonho da igreja no bairro do Novaes. Sara que nunca quis conversar com o pastorear. Aí, então, quando um pastor amigo que eu estava visitando ele lá no Colinas, ele ficava, Alan, tem uma igreja no Novaes para tu tomar de conta. Eu digo, eu quero lá conversar com o pastorear, homem. Eu quero é ter juízo, que já é pouco. O juízo já é pouco, e mais pastoreando. Só que nesse dia, Vinícius, que eu estava falando com uma família, é o agir de Deus, muito de repente. Ele liga para mim. Alan, vem ver a igreja que vai pastorear aqui no bairro Novaes. Tô indo agora. Chamei o rapaz que eu estava conversando, que é Everton. O diácono Everton, o baterista. A gente foi. Quando eu cheguei na frente da igreja, não era na frente da Cagepa, mas no Novaes. Quando eu cheguei, a igreja, Vinícius, que eu vi no sonho, era ela. Aí eu olhei para o pastor e disse, eu vou tomar conta dessa igreja. Aí ele disse, não, eu estou brincando, eu sei que tu não quer nem conversa. Aí eu fui contar para ele. Quando eu contei, ele disse, e como é que eu vou falar lá para a igreja que tu não faz nem parte da membresia? Eu digo, como o senhor vai falar? Eu não sei. Eu estou dentro de um projeto de Deus. Então, passei um tempo com esse pastor e depois pedi desligamento dele. E foi aí que surgiu a Reviver. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Sara é muito de Deus, meu irmão. O que foi que eu pensei? Deus me deu um versículo e disse, eu estou contigo, e o versículo da igreja vai ser em 1 Samuel, capítulo 22, que é a caverna de Adulão, onde Davi vai se refugiar porque Saul está querendo matar ele. E Deus disse para mim, filho, dentro desse versículo, eu vou trazer para reviver pessoas tristes, amarguradas, endividadas,
a classe que ninguém mais dá valor. Aí eu disse, maravilha, então Deus já deu o nome da igreja. Qual o nome da igreja? Reviver. Caverna de Adulão. Mentira. Eu não acredito, não. Deixa eu tomar café para ficar emocionado. Eu não acredito, não. Foi mesmo. Vinícius, Deus me dá um versículo, eu tenho a mente do Fantástico Mundo do Bob. Aí eu disse... Mas, meu amigo, eu nunca imaginei a igreja. Não. Imagina. Tiraram isso Vinícius, do versículo. Vinícius, tu se congrega onde? Eu pensei que era aquele desenho que tinha. Mas... A Caverna do Dragão ali, meu irmão. Peraí. Mas caverna ficou um pouco meio diferente o negócio. Caverna de Adulão. Aí Sara, mais uma vez, entra em cena e diz... Meu filho... Vá orar. Eu disse, mas aí lá vai eu explicar, Você né? se apegou demais na visão. O versículo, Sara... Filho, calma. Calma. Descansa o coração. Sara, o que seria desse homem sem você, viu, minha amiga? Porque Deus estava tanto no negócio, enquanto ela ouvia eu falar disso, Deus já estava botando no coração dela verdade. Toda a parte administrativa. A mulher sabe, né, meu Deus. Aí ela disse, filho, eu já tenho o nome da igreja. Eu disse, como assim? Ela disse, Igreja Cristã Reviver. Entenda o contexto do versículo. Aí eu chego a me arrepio todinho. Verdade. Eu digo, Vinícius, quando eu tenho esses arrepios assim, é como o cachorro, o gato quando vê o cachorro. Dá logo os arrepios. Aí eu digo, essa é a unção que eu sinto. Aí eu disse, excelente. Que nome incrível. Aí veio com a logomarca. Brigasse nem um pouquinho para manter a caverna? Deus que te livre, brigar com a mulher. Dura coisa é para você. Irmão, não brigue não, ela tá certa. Talvez, às vezes, a aplicação dela no momento não seja prudente, mas olhe direitinho. Só, antes da gente continuar, dá uma pausa, respira, Show. Toma mais um cafezinho, uma água. Vou que esse café tá diferenciado. Porque você só que tá nos impacto, assistindo viu? aí, tá? Se liga só que eu vou falar um pouquinho sobre aqueles que são especiais e que apoiam o nosso projeto. O podcast Conta Comigo é um projeto que ele é sustentado, é mantido pelos nossos apoiadores e que esse projeto só faz sentido primeiro por você que está nos assistindo, compartilhando os nossos conteúdos e pelos profissionais, pelas empresas que acreditam nesse projeto para também impactar na vida de outras pessoas. Então hoje a gente está trazendo aqui uma empresa que é parceira nossa, que está sempre do nosso lado, que é a Eternize Fotográfica. A Eternize é uma empresa, Alan, que você viaja com sua esposa e aí muitas vezes a gente não consegue tirar aquelas fotos, né, bem bonitas e tal. E aí a mulher fica, tira uma foto minha, e a gente não entende de nada, a gente não tem um celular bom, a gente vai e tira foto feia, a mulher briga com a gente, e a Eternize manda um profissional, e aí onde você está, a empresa vai estar lá com você andando com sua esposa, com seus filhos, e tira cada foto linda, 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 linda. Vale a pena conhecer, você que está nos assistindo, segue lá, a Eternize, nossa equipe vai colocar aqui embaixo, o arroba da Eternize, e eu vou passar um vídeo agora fantástico, vale a pena assistir, se liga, não perde não, hein? Assiste esse vídeo aí, que vai ao ar agora. Viajar é colecionar histórias, mas só a fotografia tem o poder de eternizar cada capítulo vivido. E a Eternize Fotográfica, maior referência de fotografia turística do Brasil, faz justamente isso. Mais do que capturar imagens, nós contamos histórias, a sua história. Transformamos momentos em memórias palpáveis, porque sabemos que cada viagem tem um valor único. Por esse motivo, oferecemos uma linha completa de produtos para você reviver suas melhores lembranças. Instabooks personalizados, fotos reveladas, canecas exclusivas, polaroids incríveis. São apenas um exemplo daquilo que nós temos a te oferecer. E isso só é possível porque contamos com a melhor equipe de fotografia turística do Brasil. São profissionais capacitados e em constante treinamento para oferecer a melhor experiência ao cliente, do primeiro clique à entrega final. Na loja Eternize, você também conta com o atendimento de uma equipe especializada em seleção de fotografia turística. Nosso time está preparado para tornar todo o processo didático, leve e profissional, garantindo que cada memória seja escolhida com carinho. Sem contar que nosso time de produção trabalha incansavelmente para entregar materiais que toquem o seu coração, tudo com um prazo de entrega mais rápido do mercado. Além disso, somos parceiros da Look Receptivo, eleita repetidamente como a melhor do Brasil. Essa aliança é mais do que um selo de qualidade, é sinônimo de confiança, excelência e credibilidade. Momentos inesquecíveis merecem ser eternizados com quem é especialista nisso. Fale com a Eternize Fotográfica e transforme a sua viagem em lembranças que vão durar a vida inteira.
Se ligou aí? Que top, hein? Vale a pena demais. Segue lá a Eternize. Manda um direct e diz, eu acabei de assistir vocês lá no podcast Conta Comigo com o Vinícius, eu quero conhecer. E eles estão em diversas cidades, João Pessoa, tá no Rio Grande do Norte, tá em Maceió. Então você que está viajando com sua esposa, vai lá, e eles entregam um book lindo, lindo. Porto e é de Galinha fantástico. Também? Porto de Galinhas. Então é fantástico. Você visita, você já tem um voo marcado. Ei, tem 2 dias eu tô indo embora. Cara, eles entregam o teu álbum em tempo recorde. É lindo demais. Vale a pena. O vídeo mostrou isso. E você que quer visitar, mesmo sendo aqui de uma pessoa, vai lá. Eles têm uma loja ali na Orla. Entre em contato com a Eternize, que vale a pena demais conhecer. E um outro apoiador nosso, que é a Impacto Soluções Contábeis. Como vocês sabem, o principal apoiador do projeto. Estamos aqui no estúdio da Impacto, onde é a principal financiadora do nosso podcast. E aí também vai lá, segue a Impacto Soluções Contábeis, que vale muito a pena. Você que tem empresa, você que quer uma assessoria responsável. Eu vou também passar um vídeo top agora da equipe. Seja bem-vindo ao Impacto Soluções Contábeis, onde a contabilidade é só o começo. Aqui, a gente acredita que cuidar das finanças é também cuidar do futuro do seu negócio. Nosso espaço é pensado para você. Sala de reunião moderna, confortável e um estúdio de podcast pronto para dar voz às suas ideias. Um verdadeiro ponto de encontro para quem quer crescer com profissionalismo e criatividade. Oferecemos muito mais do que geração de guias. Contamos com uma equipe especializada em BPO financeiro, planejamento estratégico, assessoria tributária, sistema de gestão e uma equipe de vendas totalmente preparada para caminhar com você. Inovação, transparência, ética e cooperação. Esses são os pilares que nos movem todos os dias. E você pode fazer parte dessa história com a gente. Eu te convido a visitar a nossa empresa, conhecer a nossa equipe, tomar um cafezinho com a gente e descobrir como a contabilidade pode transformar o teu negócio. E aí, viu aí a equipe linda? É isso aí, aproveitar e mandar um abraço para toda a galera que faz parte da Impacto Soluções Contábeis. E você que está nos assistindo, que quer apoiar o nosso podcast, vem com a gente, entre em contato com a gente aqui no meu direct, Vinícius Moraes JP, ou no Instagram da Impacto Soluções Contábeis, para dizer, quero fazer parte do podcast Conta Comigo, quero ser um apoiador, eu quero ver minha empresa aí aparecendo para essa galera, beleza? Dando continuidade, vamos agora falar sobre depois que nasceu o nome, depois que... Fala um pouquinho sobre, desde a decisão do nome, né? Sabiamente ajustado ali pela Sara, como foi e os principais desafios que hoje você enfrenta à frente de um importante ministério que é a Igreja Cristã Reviver. Maravilha, tendo em vista a escolha do nome, o bairro que eu fui geograficamente direcionado por Deus, foram muitas dores, Vinícius. Liderar, pastorear, são muitas dores, principalmente pela geografia do bairro, né? Porque se iniciou a Reviver, mesmo que tem uma filial agora, uma congregação no Alto do Mateus, há 3 anos, né, que tem essa igreja no Alto do Mateus. Mas no bairro Novaes era um desafio, porque a igreja alugada ali era numa encruzilhada, num local onde era tido os bailões do bairro. Então, quando eles faziam os bailões com os paredão, com as músicas totalmente direcionadas a quebrar os princípios da família. Então, ou tinha um culto ou tinha um bailão. Tinha como os teus dois, não? Não tinha, porque mesmo que eu baixava as portas, chegava tempo de eu baixar as portas para poder cultuar. E lembro bem que ali eu passei por um grande desafio, já há alguns anos na frente da obra. Num desses bailão, Vinícius, eu ia entrando com o meu carro, devagarzinho para as pessoas ir abrindo, né, para o carro passar. Tinha uma XRE fechando a rua. Eu buzinei porque eu tinha que entrar à direita naquela rua e ninguém vinha. Aí eu fui, andei, cheguei bem pertinho da XRE. Quando eu cheguei perto, uma tapa no capô do carro. Aquela tapa eu freiei, o rapaz já veio para o lado do passageiro e baixou a cabeça e disse, quer entrar na minha mente? Então, eu disse, não, irmão, quero ir para a igreja, só aí. Então, você tá pensando o quê? Já chegou outro, disse, calma, rapaz, é o pastor aqui da igreja. Não... Aí, isso, ele tentou abrir a maçaneta do carro, Vinícius. Só que em uma semana anterior, eu estava indo com um senhor do bairro, que congrega comigo, levar o alimento para o filho dele no presídio. Que pastorear em comunidade é você lidar com
todas as circunstâncias, né? De ser psicólogo, amigo, pai, ajudador, conselheiro, motorista. E esse senhor quebrou, meu irmão, a maçaneta, porque estava travado. No que ele puxou, quebrou por fora. Aí ele disse, pastor, disse, não tem problema não, eu tenho a honra de abrir por dentro para o senhor. Então só abri a porta do passageiro por dentro. Numa semana antes, na semana seguinte, o cara tenta abrir para poder vir para cima de mim. Na hora que ele quebrou, eu fiquei tranquilo, porque eu sou muito tranquilo com coisas materiais. Mas era Deus dizendo, filho, semana que vem uma bronca grande, mas eu estarei adiante de ti. Então, quando ele tentou abrir a porta que não conseguiu, porque eu não sei qual seria a reação dele. Quando ele abrisse aquela porta, hoje sabendo que ele estava muito drogado, porque quando eu contei para o vizinho, né, que já foi de dentro desse sistema, ele chamou ele disse, não, eu vou chamar ele aqui. Aí chamou, ele disse, você teve uma atitude errada com o pastor, então você sabe como é aqui dentro da comunidade, né? E ele pediu perdão, pastor, eu quero lhe pedir perdão, eu estava muito drogado, realmente eu nem sabia o que eu tinha feito, né? Então eu quero lhe pedir perdão. Eu disse amém. Só que diante desse momento, Vinícius, eu disse a Deus, eu não quero mais ficar nessa localidade. Essa igreja é alugada, eu não aceito mais pagar um aluguel para um ímpio, porque a igreja ela é formada ou ela é regida no lado financeiro pelos dízimos, pelas ofertas, e como Deus, eu vou estar pegando os dízimos das pessoas e entregando a uma pessoa ímpia que vai entregar na prostituição, nas drogas, e teve essa oração. Só que nessa rua, Vinícius, você já foi lá na sede, né? No Novaes, eu sempre passava e via esse terreno baldio de esquina e sempre falava, aqui dá uma excelente igreja. Aqui dá uma excelente igreja. Só que eu não sabia que eu já estava profetizando sobre algo. Então, irmão, mesmo que você não esteja vendo, profetiza. Que vai chegar o tempo que Deus vai fazer fluir e nascer um lindo projeto. E hoje a gente está ali já há 3 anos com a igreja, ainda em processo de acabamento, mas numa estrutura linda, Vinícius. Eu saí de um prédio alugado pequeno e fui para uma estrutura que eu tenho agora 7 de largura por 20 de comprimento com a galeria. Quem olha diz, como pode isso acontecer? Então, quando Deus está no negócio, ele faz fluir. Ainda com mezanino, não, primeiro andar. Com mezanino, primeiro andar. Então, diante desses 7 anos, dessa construção que foi do zero lá, terreno baldio, limpa, cava, quantas vezes estourei mão, quantas vezes o desvio da coluna veio a reclamar, né? E surgiu essa outra igreja do Alto do Mateus. Não foi por mim, foi por um pastor, ele deu início e não ficou mais e os meninos me procuraram, né? E aí a gente tá com essas duas, Novaes há 7 anos e com o Alto do Mateus 3 anos. O Alto do Mateus foi como uma coroa para o ministério, porque o Novaes, bem pesado o clima espiritual, né? Muita droga, muita prostituição. Vem o Alto do Mateus hoje, enquanto no Novaes eu tenho um público em média de 30 a 40 pessoas, lá no Alto do Mateus só de jovem eu tenho 50. Você foi lá já, pode ver o número que eu tenho, é uma igreja muito jovem. Com isso eu lembro do meu testemunho, do porquê Deus me permitiu passar por tantas dores. Porque hoje eu consigo sentar com eles e quando eles contam um cenário e eu conto o meu testemunho, porque o que nos traz a convicção de ir mais longe é quando você senta com alguém que já sofreu tanto na vida e você se espelha e diz, como é que o senhor conseguiu chegar até aqui? Como foi vencer os desafios? A gente coloca toda a honra e toda a glória para Cristo e o passo a passo de amigos que Deus vai colocando. Inclusive, esse momento de ser convidado por você, eu vejo Deus plenamente dizendo, eu te colocarei, que foi uma promessa que ele fez, perto de pessoas grandiosas, que isso vai elevar o meu chamado muito mais distante. Isso daí mas você... Aí ele... Né, não é ainda não. Eu sou pequeno ainda, então vai chegar outra pessoa grande aí, porque eu sou pequeno. O velho café. Mas deixa eu lhe falar. Hoje, porque tem muita gente, sabe que tem o nome de pastor, para querer aparecer. Não sabe o peso que tem espiritualmente, a responsabilidade.
E a gente vai falar um pouquinho sobre isso porque o nosso podcast é um podcast de negócios, de empreendedorismo, de tecnologia, de RH, de recursos humanos. Então, está muito atrelado o emocional do colaborador. Próximo episódio, a gente vai receber Camila, nossa amiga, e a gente vai falar também sobre isso. Então, hoje, quais são os principais desafios hoje no Ministério da Cristã Reviver? E como isso você visualiza que afeta os membros lá no seu posto de trabalho, no seu ganha-pão, no desempenho da sua função? Ministro, hoje a gente está indo para uma nova metodologia. O nível da igreja está aumentando e a gente está lutando para ir junto também. Hoje, além do atendimento no lado espiritual, no lado pastoral, a gente também tem uma psicóloga que está atendendo para direcionar, para instruir, para ajudar, né, com tantas interrogações. Mas a igreja ela desenvolveu muito no amor, mas também eu lembro o tanto de dores, porque quando a gente apaga as luzes da igreja, muitas das vezes a gente sai de lá arrasado, destruído, porque a gente escuta tantos testemunhos de dores. E há momentos a gente se sentir tão vulnerável de dizer eu queria poder fazer mais. Com isso a gente tem avançado. Hoje a gente tem, Vinícius, além desses atendimentos, a gente tem um projeto de jiu-jitsu com Cristo. A gente tem um projeto de ação social dentro da igreja que a gente já conseguiu abranger várias comunidades, como comunidade do S, comunidade do Gadanho, Bola na Rede. Então, a gente com a ação de sopão, feijoada, sopa, manguzá, cuscuzada, tome lá aquele seja bem-vindo, que é o que realmente sustenta ali. Agasalho pelas madrugadas. Então a gente... Importante, né? Porque a igreja ela vem para fora, né? Isso, não. Igreja que vive só nas quatro paredes, ela não entendeu o ministério que Jesus colocou. Porque Jesus não vivia dentro, não. Isso. Jesus ia dentro. Nem a igreja tinha de parede, né? Jesus ia lá no templo ou na sinagoga, ministrava e dizia, vamos agora, ide por todo mundo. Então, a igreja que não tem o ide é uma igreja que está faltando alguns princípios. E eu estou sabendo aí, né? Teve um evento fantástico, um projeto fantástico, né? Que eu tive a alegria, o prazer de participar. Foi em junho, foi? Foi em junho, foi. Foi. Agora. Que foi o cursilho, o primeiro cursilho da Igreja Cristã Reviver. Eu tive o prazer de estar lá. E em outubro vai ter o feminino. Fala um pouquinho sobre esse projeto fantástico. Maravilha, né? Outro projeto incrível que eu tenho certeza, Vinícius, que todas as promessas que Deus fez para reviver na pessoa do pastor Alain e do pastor Leandro, que está à frente, é o ano da nossa expansão. É o ano do cumprimento das promessas. Porque é um ano de um número profético. 7 é um número de perfeição. Então, foram 6 anos de muitas dores, de muitas tristezas, de emocional, abalado. Lembro de momentos de ter tido até alopécia, né? Queda de cabelo, crise de ansiedade. Tudo pelo fator de lidar com pessoas, né? Liderar aquela comunidade, né? E é diferente liderar uma empresa e liderar uma igreja. Porque liderar uma empresa, você pode a qualquer momento cortar aquele colaborador e dizer assim, até aqui, isso. E igreja, meu irmão? Qual é a hora que o pastor tem que dizer assim, eu vou te cortar? Tem uns terríveis. Então, o cursilho foi mais uma promessa de Deus, através de um pastor amigo que eu até... Vamos mandar um cheiro para ele, né? Eu quero até lançar um desafio nesse Conta Comigo. Você vai ter essa parte aí. Mas pode antecipar. Pode. Tem uma parte do podcast que é o Conta Comigo, onde a gente pergunta ao nosso entrevistado quem ele queria ver aqui, né? Então antecipa logo. Quem é que você queria ver aqui? O pastor Jackson Evangelista. Eita, comandante. Eu quero ver o pastor Jackson Evangelista aqui. Já está feito o convite, viu? Se segura aí, porque você vai estar aqui sim. Vamos só agendar direitinho, porque a logística você viu hoje, né? É puxada, toda uma equipe para colocar no ar. Mas terá um prazer, meu amigo, de ter você aqui. Eu sei que foi um cara que ganhou minha amizade.
Eu conheci o pastor Jackson através de outros amigos, a gente se aprofundou a amizade no Radical e depois melhorou ainda mais, aprofundou no Cursilho, que inclusive ele foi o instrumento de bênção para que eu estivesse lá, né? Se não fosse o pastor Jackson, não é que eu teria desistido, mas a correria do dia a dia tinha feito com que eu não fosse. E foi um evento abençoado, um evento, você está de parabéns, não só você por ser a referência estando ali à frente do projeto, mas todos aqueles que se entregam a servir ao próximo. É realmente um evento fantástico e Jackson foi o cara que me levou para lá também. Então, tá convidado, viu, meu amigo? Show. Vinícius, diante disso, Jackson foi quem trouxe esse projeto, né? O Cursilho, disse Alan. Só que Cursilho, Vinícius, se você for por bastidores, é um nível de uma igreja altíssima. Igrejas que já têm gente, né? 10, 20 anos de ministério e a Reviver tem 7. Até estrutura, né? Só que ele disse, Alan, tem um exército esperando para poder cumprir essa missão. E eu lembrei mais uma vez da promessa que Deus disse, eu vou lhe colocar no meio de pessoas grandes. E ali, para mim, eu tive ao lado de juiz, empresários. Eu vi você ali, o seu semblante em alguns momentos era de realmente... A gente tem a fé, mas é como eu estava até conversando com o Renan, né? É aquela fé que a gente confia sem confiar. Mas eu vi realmente um semblante de realização e de não acreditar ao final o sucesso que foi o evento, a mão de Deus pura sobre aquele evento. Foram quantos participantes, quantos membros ali? Teve Cursilho, foram 53 pessoas participando, né? Nos bastidores teve quase 46 trabalhando. E realmente, como você disse, eu me emocionei agora, meus olhos cheios de lágrimas, porque se não for Deus, meu irmão, eu lembro, e aí às vezes as pessoas podem até imaginar, o pastor Alan puxa muito do passado dele, mas é porque foi muito real, Vinícius. Eu coloquei no meu coração que eu seria um traficante. E Deus, e foi Deus, não foi eu não, e Deus mudou esse cenário e hoje... Desconstruiu isso. Colocou no meio pessoas grandes, porque mesmo com sua humildade, mas talvez você não seja grande ainda na proporção que você tem no seu coração, mas você proporciona a gente ir tão distante, muito mais distante do que a gente pensava. Então, assim como você está sendo na minha vida, cara, tenha certeza que Deus vai colocar pessoas que vai te puxar para cima, pessoas que, se tem esse coração tão grandioso, Deus vai colocar pessoas muito maiores que vai estender a mão para você e vai dizer, Vinícius, não sei porquê, mas eu quero que tu suba mais um degrau. E eu ministro nesse 10º episódio. Amém. Que haverá um tempo novo, maior do que esse que você está vivenciando. Amém. E como a gente já vinha conversar nos bastidores, né? Assim como Deus desconstruiu e plantou isso, Ele também plantou para mim que isso aqui não é meu. E se não for para Ele, Ele também desconstrói. Então, assim como Ele vem construindo cada degrau dessa empresa, junto com essa equipe que faz toda a diferença. E nos dias de hoje a gente já tem impactado vidas aqui dentro, Alan. Pessoas que chegam aqui totalmente sem fé, desacreditadas, muitos com depressão, crises de todo tipo de coisa aí. E a gente tem ministrado todos os dias aqui, a gente tem exercido o que Ele tem nos entregado. Assim como Ele fez na minha vida, assim como Ele resgatou minha vida, a gente tem sido... O ex-me aqui, né? A gente tem sido instrumento para Ele, para que a gente possa impactar outras pessoas. Então, saiba, meu irmão, que tudo que essa marca, essa equipe e que eu tenho feito, nada para mim, tudo para Ele. E eu não tenho dúvida que esse projeto que está vindo aí, eu queria que você desse em primeira mão, que está lançando agora em julho. Que projeto é esse? Ih, cara, vamos embora lá. Não dá só para ficar aí, não. Você vai ter que vir pro lado de cá agora, viu? Ô, rapaz. Terminando, querido, só a pergunta anterior. Em outubro, nós teremos o primeiro cursilho feminino pela Igreja Cristã Reviver, tá bom? Depois a gente vai expandir melhor no Instagram, nas redes sociais. Para você que nunca foi mulher no cursilho, aproveite, essa é a oportunidade. É um momento ímpar. Vinícius foi, participou, a gente chorou junto, a gente sorriu junto. E tudo foi Deus. Diga a você que tudo é Deus. E aí eu preciso ministrar essa palavra bem ligeirinho. Vinícius. Contar esse testemunho rápido, né? Isso. Eu morro de vergonha. Mas vai lá. A gente estava com a lista de espera de todos os que já tinham inscrito e o ônibus já estava atrasado para sair.
E quando eu olhei lá, eu disse, por que o ônibus não saiu ainda? Ele disse, tá faltando um. Quem é esse terrível? Quem é esse atrasado aí? E quando disseram, Vinícius de Moraes. Mas, meu irmão, eu não costumo atrasar não, viu? É porque impressionante. Eu fui de Uber e minha internet não pega. É coisa de Deus mesmo, é como você falou. Porque nunca deu problema na minha internet, nunca deu problema em nada. E não pegava, só pegou quando eu entrei no Uber, que o cara me deu a internet, fez pronto. Mas não pegava de jeito nenhum, eu me atrasei, me perdoe. Então não, foi provisão de Deus, porque no que ele se atrasou, disse, não, é Vinícius, é amigo, podem ir na frente, eu vou ficar esperando ele. Então, esperei, chegou ele, pastor, e perdão, eu morto de descansa. vergonha, meu irmão, o pastor me esperando, eu digo, meu Jesus do céu, o que é que eu vou dizer? Mas foi Deus, porque aí a gente teve a saída do Alto do Mateus até a pousada Coragem de Carapibus, nesse diálogo, e foi aonde mais uma vez a gente chegou aonde agora é esse momento tão precioso, que vem aí em julho, o Revivercast. Revivercast. Meu irmão, a gente vai estar aqui também. O que é isso aí? Fala pra gente. A gente vai estar aqui também. Hoje eu estou sendo entrevistado, mas eu estarei do outro lado ali, entrevistando pessoas, testemunhos, trazendo muita edificação através desses podcasts para outras vidas. Porque, irmão, a atmosfera espiritual aqui, nesse cenário, é muito forte. É verdade. A gente já se emocionou, é porque a câmera não pegou, mas Vinícius olha, lacrimeja os olhos, eu do outro lado. A gente baixa para poder dizer que a gente é homem forte, mas na verdade, se dentro desse conta comigo, a gente sente essa presença, eu creio que também vai se expandir ainda mais quando a gente, em julho, o Revivercast vai estar sendo... Dá uma palhinha aí, vai falar o quê? Já tem entrevistado na agulha? A temática vai ser... A identidade visual já tá, tem uma equipe aqui que tem uma equipe por trás dos bastidores, Vinícius. Solta um pouquinho aí, pô. Solta já tem uma equipe... Como é que o nome que dá aqui? Solta, como é? Spoiler, o spoiler. Né? Solta o spoilerzinho aí. Nós já temos aqui uma equipe, né? Que quando a gente veio na reunião passada aqui e colocando nas redes sociais que um tempo novo estava chegando, um turbilhão de pessoas disse, que é isso? O que é que tá vindo? E a gente, calma esse povo aí, eu quero estar com esse povo aí. Até o meu amigo Vinícius Pastor, o pessoal tá perguntando aqui, meu amigo, o que é que a gente tá fazendo? Que tempo novo é esse? Então a gente tá com essa equipe de líderes e abençoar, né? Nosso Vinícius, filho do pastor Leandro, Tayane, são um casal jovem, mas que estão muito dedicados, né? Pastor Leandro também, que acredita muito nas coisas que Deus tem preparado pra gente. Então, em julho... Aleluia. Aleluia. A marca registrada dele é essa. Em breve ele vai estar aqui também. Se prepara aí, viu, pastor? Pastor Leandro, uma figuraça, um amigão, vai estar aqui também, assim como o pastor Jackson. Então, para você ver o quanto que Deus alinha os projetos dele, que a gente um dia disse, será que a gente podia ter um podcast? Mas entre o pensar e o executar estava muito distante. Só que aí Deus vai e traz a pessoa de Vinícius, com essa empresa onde ele reservou um espaço para falar das coisas grandiosas de Deus. E aí algumas pessoas têm me procurado, mas Vinícius, teu podcast tem nada a ver com religião. Como é que é isso aí, pô? Tá misturando tudo, não, cara. Hoje as empresas elas são feitas, Alan, de pessoas. E pessoas são feitas de sentimento, de emoções, de problemas, de espiritualidade. Então, não tem como falar de empresas sem falar sobre Cristo, sobre o que Ele tem feito na minha vida, né? O meu testemunho é muito forte porque a gente tem 5 anos de empresa. Quase 5, né? 4 a 5. E nós crescemos aqui em 1 mês o que a gente não cresceu em 4. Então, quando a gente se mudou para essa nossa estrutura, nós crescemos em 1 mês, mas o que a gente não cresceu em 4 anos. Então, não tem como você explicar isso. E eu sempre digo isso, eu fico procurando, eu digo, mas o que foi que a gente fez? Tráfego pago? Fez mais alguma coisa? Não, gente. Não fez nada de diferente. Não tem como não ser a mão de Deus. Então, como é que eu vou seguir sem levar a marca dele? Não tem como. Esse projeto tem que ter a presença dele. Parabéns, Vinícius. Parabéns por essa visão e por esse detalhe que aí as pessoas têm que entender, Vinícius. Que a área geográfica conta muito para uma empresa, para a sua vida pessoal, sua vida profissional. Há geografias espiritual, que há um bloqueio. A ponto de você testemunhar isso daí. Diz que em 1 mês você cresceu, que em 4 anos você não tinha crescido.
Uma área geográfica que se movimenta no reino espiritual é muito, muito impactante. Então, o que Deus quer te abençoar em um cenário, não corra para outro, não. Não tente outro. Se Deus disse, eu vou te abençoar vendendo café, não vai vender suco, não. Ele te deu uma direção. Se há Impacto Soluções Contábeis, é essa linha, vai, meu irmão. Vai com tudo. E o que é que eu vejo, sabe? Eu até dei uma parte do meu testemunho lá, que é longa, mas ele tem me mostrado a seguinte: eu trabalho muito desde os 14 anos de idade. E a visão que ele me mostra, você pode continuar trabalhando. Se eu não estiver no negócio, não vai dar certo. Então, por isso que esse projeto vem crescendo tanto. Cada um que se junta, a gente vai crescendo junto com a mão de Deus à frente. Mas estamos chegando ao fim, mais de 1 hora de podcast. Você viu que fluiu, né? Bate-papo bom. Agradecer, claro, a sua presença. Mas antes da gente terminar, eu queria perguntar hoje, Alan Tiego, pastor Alan Tiego, já fica no sobrenome, né? Tem algo que mexe nas estruturas dele? Você falou muito sobre a Sara, mas e sua filha? O que é que representa para você? A Alice é o troféu do casal, né? Na verdade, a gente só vira uma família depois que nasce o filho. E a Alice nasceu também dentro de uma promessa, né? Eu lembro bem, Vinícius, na hora que Sara tem um sangramento e a gente se desespera para ir para o hospital. E quando a Alice nasce, a médica me chama e diz assim, e foi até interessante, deixa eu contar só esse pedacinho. Saímos de Itibiri, Sara esqueceu a documentação aqui em João Pessoa, na casa da mãe. Sara sempre quis ter cesáreo, só que eu não tinha plano de saúde. Conversei com o médico, com um conhecido, ia fazer lá numa maternidade em Santa Rita. Tudo certo, doutora, tudo. Já tinha feito os primeiros atendimentos. Pré-natal, tudo. Estava só esperando a data. Só que quando Sara tem um sangramento, que eu penso em levar ela para a maternidade, onde eu tinha conversado com a médica, toda a documentação Sara deixou na casa da mãe dela. Aí lá vai aquele aperreio. Sai de Santa Rita, né, de Itibiri. Chegou no alto, eu disse, não vou voltar mais para o Itibiri. Vamos agora para o Edson Ramalho. Chegou no Edson Ramalho, fez o primeiro atendimento, tudo. Ficou esperando o médico para fazer a ultrassom. Quando o médico da ultrassom chega, é um amigo também, um amigo de um conhecido, que era um dos sócios da empresa onde eu trabalhei. Disse, mas rapaz, até essa hora, eu disse, não, disseram que era para esperar a ultrassom, eu não achei que fosse nada de urgente. Disse, não, mas precisar de alguma UTI, alguma coisa. Não, como assim, doutor? Ele disse, não, vamos lá. Quando eu volto com Sara para a área do atendimento da urgência, o médico está preparando a internação para ter a cirurgia, né? A ponto de um médico chegar na porta do bloco cirúrgico, olhar lá pela uma janela que tem e diz, o que é que está acontecendo? Eu deixei uma paciente pronta para começar e agora mudaram, não, na verdade, porque Sara chegou, tiraram uma que estava e colocaram Sara. Aí o médico disse, o doutor pediu, dá uma atenção aí. Eu fui para a assistente social para preencher algum formulário e ir assistir o parto. Nisso, ela rasurou umas 2 folhas, porque ela era estagiária. E eu desesperado, já me tremendo. Meu nome de vez sair em português está saindo em chinês, né? Eu sei que ela está liberado. Quando eu vou entrando dentro do bloco cirúrgico, correndo, disse, não pode ser assim não, bota uma roupa. Lá vem eu voltando. No início, a calça tinha dado um nó, meu irmão, que eu não estava conseguindo soltar. Chegou na metade da coxa, Vinícius, vai, em nome de Jesus. Eu puxei tanto que eu acho que era mais fácil. Quando eu corro, tiro o sapato, aí lá vai, bota o sapato que tem que entrar no bloco. Quando eu chego lá vem a enfermeira passando com a menina. Só que veio de um bloco passando, eu olhei assim essa aí. Aí Sara olhou e disse, é essa mesmo. Quando eu olhei, meu Jesus do céu. Isso é Alice. Isso é ela mesmo. Aí eu olhei pra Sara, olhei pra fui lá em Alice. Quando eu olhei, e as calças ainda caindo. E as calças caindo e apertam. Quando eu olhei, eu disse, misericórdia, essa não é minha filha, não. A bicha feia da pílula. Aí eu fui lá em Sara, é aquela mesmo, ela disse, é feia, viu? Ela disse, bichinha, rapaz. Mas agora tá a coisa mais linda do mundo. E ela riu. Bom é levar ela pro supermercado, né? Não, levar ela pro supermercado não. Tá repreendido, não é uma briga. Vai onde, papai? Fica dentro do carro, porque tem que comprar alguma coisa. Então, Vinícius, a Alice trouxe um sentimento a mais para a família. Verdade. Um equilíbrio,
um sentimento de dizer assim, vá mais longe, você tem que dar o melhor para eles. Tem um motivo, né? Ah, Vinícius, então, tudo que eu não tive, cara, na minha vida, eu lembro bem que o único momento que a gente tinha uma comida era quando meu pai recebia. A primeira semana era uma maravilha, né? Tinha queijo, tinha aquelas coisas. Mas eu não tinha nem como pedir nada porque sabia que não tinha. Então, hoje, o que eu posso dar para a Alice, claro que estão me instruindo, ensinando, eu proporciono para ela. Ela é o amor, é o presente que Deus me deu que faz existir realmente um sentimento paterno, tanto espiritual como sentimental, né? E daí, cara, eu tô realizado. O que Deus quiser fazer daqui para frente, eu aceito. Mas se ele disser, Alan, tá bom até aqui, de onde ele me tirou, o que ele vem fazendo na minha vida, colocando pessoas ao meu lado, eu tô deveras alegre por tudo que ele tem feito. Que coisa boa, meu irmão. Que episódio fantástico. O 10º teria que ser esse. E foram mais de 2 horas. E que coisa massa. Assim, a gente não conversou 10% do que a história que poderia rolar. Eu disse a ele, tem que ser o Netflix. Né? Mas, meu irmão, obrigado pela tua presença. Obrigado por compartilhar um pouco da tua vida aqui. Das tuas experiências, da tua história. Parabéns, conta comigo, por isso que o podcast tem esse nome, então conta comigo, é um prazer, uma alegria fazer a diferença também lá na Igreja Cristã Reviver, em todos os sentidos, tá? Pra gente é sempre uma alegria, uma gratidão poder contribuir de alguma forma para que esse importante ministério chegue em diversas pessoas, diversas comunidades. E agora, mais forte com o ReviverCast, esse projeto que vai bombar. Meu amigo, eu tô ansioso, viu? Tô ansioso, estarei aqui assistindo e aprendendo cada vez mais com vocês. Meu irmão, muito obrigado, tá? Maravilha. Gratidão pela tua presença, meu irmão. Obrigado de verdade. Fica aqui meu abraço, leva meu abraço para todo mundo lá da Cristã Reviver e deixa aí tuas considerações finais para a gente encerrar. Queridos, que honra realmente é poder contar com esse amigo, uma assistência fora do normal, um amor incrível que nos constrange. Muito obrigado por essa oportunidade de testemunhar, de trazer um pouquinho das dores, mas também agora do troféu da vitória, que é viver esse cenário tão lindo que Deus tem nos preservado. Meus votos de fé e consideração, Vinícius, é que tu e tua casa e a empresa seja próspera em tudo, todos esses funcionários que são amor, que empresa linda. Eu amo aqui porque quando eu chego é boa tarde, aceita um cafezinho, eu digo boa tarde, boa. Aceito sim. Então que Deus abençoe em Cristo Jesus. Gratidão, um abraço a toda a galera que faz Impacto. É isso mesmo, a gente está aqui para servir e eu e minha casa serviremos ao Senhor e também minha empresa. Coisa boa. Galera, mais um episódio fantástico. Obrigado por você que ficou aí com a gente até o final. Recebemos esse cara fantástico, Alan Diego, um amigo, um irmão. Que Deus abençoe. Espero você em toda terça-feira às 19 horas. Tenho conta comigo. Tamo junto. Show.